A maioria das pessoas nem presta atenção nisso. Dá descarga, lava as mãos e segue o dia normalmente. Mas e se esse hábito rápido de simplesmente não olhar estiver fazendo você perder um dos sinais mais importantes que o seu corpo pode dar? O câncer coloretal mata mais de 50 mil pessoas todos os anos nos Estados Unidos. E o mais chocante é que muitos desses casos poderiam ter sido evitados com diagnóstico mais cedo. E esse diagnóstico, muitas vezes, começa com algo simples: prestar atenção no que aparece no vaso antes de dar descarga. Hoje, vamos falar de algo que quase ninguém explica direito: o que as fezes podem revelar sobre a sua saúde. Principalmente as mudanças que podem indicar câncer coloretal ainda no início, quando o tratamento funciona melhor e as chances de cura são muito maiores. Isso não é sobre vergonha, é sobre saúde e, em muitos casos, sobre salvar vidas. As fezes podem funcionar como um verdadeiro sinal do corpo. Médicos usam até uma escala chamada escala de Bristol para entender a saúde do intestino pela aparência das fezes. Mas não é só o formato que importa. Cor, presença de sangue, muco e outras mudanças também podem ser sinais importantes. E no caso do câncer coloretal, essas mudanças podem aparecer antes mesmo de qualquer dor. Isso é o mais importante, dor geralmente aparece depois. Os sinais visuais podem surgir antes. Um dos principais alertas é o sangue nas fezes, mas ele nem sempre aparece da mesma forma. Quando o sangue é vermelho vivo, ele pode surgir no papel ou na água do vaso. Isso pode estar ligado a hemorroidas ou pequenas lesões, mas nunca deve ser ignorado, principalmente se for algo novo ou frequente. Já fezes muito escuras, quase pretas e com aspecto pegajoso podem indicar sangramento mais alto no sistema digestivo, como no estômago. Isso pode ser sinal de problemas sérios e precisa de avaliação médica o quanto antes. Outro ponto importante: às vezes existe sangue nas fezes, mas ele não é visível. Ele só pode ser detectado em exames específicos. Por isso, existem testes de rastreamento que ajudam a identificar esses casos silenciosos. Se você nunca fez exames preventivos ou tem mais de 60 anos, vale muito conversar com um médico sobre isso. Exames simples podem fazer uma grande diferença. O mais importante aqui é entender uma coisa: o corpo quase sempre avisa quando algo não está bem. A questão é saber observar esses sinais a tempo. Falando agora sobre outra mudança importante: o formato das fezes. Um sinal que muita gente ignora são fezes muito finas, parecidas com um lápis ou até em formato de fita. Se isso acontecer de vez em quando, não é motivo para alarme. Mas se você perceber que isso virou algo constante por várias semanas, é um sinal que merece atenção. Isso pode acontecer quando existe algum tipo de estreitamento dentro do intestino. Em alguns casos, um tumor na parede interna do cólon pode dificultar a passagem das fezes, fazendo com que elas saiam mais finas do que o normal. O problema é que muita gente ignora isso achando que é só alimentação, estresse ou algo passageiro. E é exatamente assim que muitos casos passam despercebidos no começo. Outro ponto importante é o muco nas fezes. Ter uma pequena quantidade de muco é normal, porque ele ajuda o intestino a funcionar melhor. Mas quando o muco aparece em grande quantidade, ou vem junto com sangue e outras mudanças, isso pode ser um sinal de alerta. Alguns tipos de câncer coloretal ou até pólipos pré-cancerígenos podem fazer o intestino produzir mais muco do que o normal. Agora imagine a história de um homem chamado Frank. Ele tinha 71 anos e começou a perceber que suas fezes estavam mais finas do que o normal. Ele não tinha dor, não via sangue e achou que era apenas por ter mudado a alimentação depois de um período difícil na vida. Ele comentou isso de forma rápida com a filha, quase sem importância, mas ela insistiu para ele procurar um médico. Ele foi, fez exames e acabou descobrindo um pólipo no intestino que já tinha sinais iniciais de câncer. Por sorte, foi detectado cedo. Ele fez a cirurgia para remover e se recuperou completamente. Hoje, ele leva uma vida normal e saudável. Essa história mostra algo muito importante. Pequenos sinais podem salvar vidas quando não são ignorados. Agora vamos falar de outra mudança que também pode acontecer: a cor das fezes. Fezes muito claras, quase esbranquiçadas ou cor de argila, podem indicar um problema na produção ou no fluxo da bile, que é o que dá a cor normal marrom às fezes. Quando existe alguma obstrução nos canais da bile ou problemas no fígado ou pâncreas, essa mudança pode aparecer.
Se isso vier junto com pele ou olhos amarelados ou urina muito escura, é importante procurar um médico o quanto antes. E aqui vale uma reflexão simples. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção nisso? A maioria das pessoas evita olhar, mas parar por alguns segundos antes de dar descarga pode fazer uma grande diferença. Não se trata de paranoia, mas de consciência sobre o próprio corpo. Além da aparência das fezes, mudanças no funcionamento do intestino também são importantes. Se você perceber uma mudança que dura mais de 3 a 4 semanas, como ir ao banheiro muito mais vezes, ou ao contrário, começar a ter prisão de ventre constante sem explicação, isso também deve ser avaliado por um médico. O câncer coloretal pode afetar o funcionamento normal do intestino, dificultando o movimento das fezes. E muitas pessoas acabam achando que isso é só idade chegando ou mudança de rotina, quando na verdade pode ser algo que merece atenção. Às vezes isso pode ser apenas estresse ou mudanças na rotina, mas quando esse padrão continua por várias semanas, precisa ser investigado. Vou te contar a história da Dorothy, uma mulher de 68 anos. Ela começou a perceber mudanças no intestino, às vezes prisão de ventre, às vezes diarreia, por cerca de 6 semanas. Durante uma consulta de rotina, ela comentou isso com o médico. O médico pediu um exame chamado Cologuard, que é um teste de fezes não invasivo que analisa sinais genéticos de câncer coloretal. O resultado veio alterado, então ela fez uma colonoscopia. O exame confirmou câncer coloretal em estágio inicial, e aqui está o ponto mais importante, estágio 1. Quando o câncer coloretal é detectado nesse estágio, as chances de cura em 5 anos podem chegar a mais de 90%. Dorothy fez o tratamento, se recuperou completamente e hoje está em remissão. A história dela mostra o poder de agir cedo. Agora, o que você deve fazer com tudo isso? Primeiro, a partir de hoje, reserve alguns segundos para observar suas fezes antes de dar descarga. Preste atenção na cor, no formato e na consistência. Não é sobre paranoia, é sobre notar mudanças. Segundo, se qualquer um destes sinais durar mais de 2 a 3 semanas, sangue, fezes muito escuras ou pretas, formato muito fino, excesso de muco, cor muito clara ou mudança forte no hábito intestinal, procure um médico e explique exatamente o que você está vendo. Não espere a próxima consulta de rotina. Terceiro, verifique com seu médico se você está em dia com os exames de rastreamento. Em geral, pessoas entre 45 e 75 anos devem fazer exames regulares como colonoscopia ou testes de fezes. Esses exames são simples e muitas vezes cobertos por planos de saúde ou sistemas públicos. Quarto, se houver sinais mais graves, como fezes pretas tipo piche, sangue em grande quantidade ou fezes muito claras acompanhadas de pele ou olhos amarelados, procure atendimento médico imediatamente. E um ponto importante: alguns medicamentos, como suplementos de ferro, anticoagulantes ou até remédios comuns como o Pepto-Bismol, podem alterar a cor das fezes. Por isso, sempre confirme com um médico antes de tirar conclusões. O mais importante de tudo isso é entender uma coisa simples: o seu corpo fala com você o tempo todo. E as fezes são uma das formas mais diretas de comunicação. O câncer coloretal pode ser tratado com muito sucesso quando descoberto cedo. Muitas vezes, a diferença entre um diagnóstico inicial e um avançado é apenas o tempo que a pessoa demorou para perceber e buscar ajuda. Se isso fez sentido para você, pense nisso como um lembrete. Observar o próprio corpo não é exagero, é cuidado.